Evangelho do dia 16 de fevereiro, sábado. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que já está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ainda está em missão na terra de gentios. E uma grande multidão o seguia há 3 dias, e não tinham nada para comer. E ele, compadecido da multidão, pois estava no deserto, e não tinha como mandá-los embora sem alimentá-los, pois corriam o risco de desmaiarem no caminho. Muitos acompanhavam para ouvir seus ensinamentos, outros para receberem suas graças, serem curados de suas enfermidades corporais e espirituais. E mal sabiam eles que estariam prestes a receber um dos maiores, senão o maior ensinamento de Jesus, que é a partilha. E vendo aquela situação, os discípulos ficam preocupados em saciar a fome daquela multidão no deserto, sem saber o que fariam. E Jesus não fica só na compaixão. Ele age e, em seguida, diz aos seus discípulos o que deve ser feito, envolvendo-os desta forma em sua ação. Ação essa que também será a participação da multidão. Irmãos, após abençoar os 7 pães e parti-los, Jesus pede que a multidão se sente, dá aos discípulos os pães e alguns peixes para que sejam distribuídos a todos. Saciam sua fome e ainda sobrou alimento. É o milagre da partilha que foi possível, porque houve o envolvimento de todos. E foi preciso que todos da multidão e os discípulos compreendessem e entendessem o verdadeiro sentido da partilha e da lição que Jesus estava ensinando naquele momento. Ele, por amor e misericórdia, partiu o pão e distribuiu para todo aquele povo pobre e sofredor, e para que também chegassem até nós as migalhas do pão da misericórdia, o pão da vida. E a partilha que Jesus ensina deverá ser praticada em nossa vida. Partilha essa que devemos fazer com os mais necessitados, pois existem tantos carentes em nossa cidade, em nosso bairro, e ninguém para partir e repartir o pão. Jesus é o nosso exemplo, e é a Ele que deveremos imitar. Então sejamos misericordiosos e solidários,
tenhamos compaixão de quem necessita de nossa ajuda. E sendo seguidores de Cristo, aprendendo a partilhar, que a nossa missão também seja ensinar a partilha para o sustento da vida a todos. Essa partilha do pão é o grande sinal do amor de Deus, que quer vida para todos. Um dia muito abençoado a todos e fiquem na graça de Deus.